Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considerando x menos y igual a 8, calcule o valor numérico da expressão a igual a x mais y sobre xy dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x vezes o y. Bem, podemos desenvolver a expressão de vários modos diferentes. Vamos escolher num desses modos uma que não envolva, num primeiro momento, pelo menos, os produtos notáveis. E vamos começar da seguinte maneira. Nós temos então a expressão a, que é igual a primeira parte da expressão nós vamos simplesmente repetir, onde x mais y é dividido por x vezes y. E na segunda parte da expressão, nós realizaremos mais duas operações. Como assim, professor? Bem, perceba que nós temos lá na expressão original x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem, vamos repetir o x ao quadrado, vamos somar x vezes y e vamos diminuir x vezes y. E colocar no final mais, nesse contexto aqui, na verdade, é menos o y ao quadrado, que é justamente a última expressão. E tudo dividido por x vezes o y. Aí viria uma pergunta lógica, que é a seguinte. Puxa vida, mas por que nós temos que somar e, na sequência, diminuir x vezes y, professor? Não estou entendendo. Bem, o que nós vamos tentar fazer é o seguinte. Vamos buscar uma fatoração aqui através desse acréscimo e depois também decréscimo simultâneo de duas expressões. Então, o que nós queremos é realizar a fatoração. Mas aí outra pergunta poderia ser, puxa vida, como é que eu sei que eu tenho que somar xy e diminuir xy? Se nós avaliarmos, para podermos fatorar, por exemplo, na primeira expressão, o x nós temos que ter, aqui nós vamos somar o x, e ele está aqui. Na segunda expressão, nós temos o y ao quadrado, então colocamos o y junto. E como é uma fatoração, nós vamos multiplicar estas duas expressões. Bem, como nós somamos aqui xy, para que esta expressão especificamente não modifique a expressão original, nós temos que, ao mesmo tempo que somamos, fazer a subtração dela. Mas na prática vamos ver o que acontece. Bem, vamos repetir a primeira parte da igualdade, composta por x mais o y sobre x vezes o y. Ainda dividido por... E agora, na segunda parte, vamos preparar a expressão para a fatoração mencionada, que será realizado da seguinte maneira. X ao quadrado podemos escrever como sendo x vezes o x, e mais x vezes o y. Em seguida, aqui onde escrevemos x vezes y, negativo, vamos fazer menos y vezes x. E, finalmente, menos o y ao quadrado, também vamos, entre aspas, abrir fazendo y vezes o y. E tudo ainda dividido por x vezes o y. Na sequência, ainda repetimos mais um pouquinho aqui o x mais o y sobre x vezes y, dividido por... E agora sim, vamos colocar em evidência. Percebam que nós temos uma, duas, três, quatro parcelas. Destas quatro, na primeira vamos pegar o x, na segunda parcela, também vamos pegar o x. E este x colocar em evidência, fora de um parênteses. Ao fazer isso, sobra o primeiro x, mais com o seu sinal, e o y da segunda expressão. E na terceira parcela, nós temos menos y, que vamos colocar em evidência. Então, nós temos na terceira menos y, e na quarta parcela,
nós também temos o y. Entre parênteses, vamos colocar o que também sobrou, que é o x, e aí nós temos o y, que é esta expressão aqui. E fechamos parênteses, fechamos colchete. Agora nós podemos nos perguntar, e que sinal colocaremos aqui entre x e y? Bem, se levarmos em conta que quando multiplicarmos este y negativo por x e depois por y, ambas as expressões têm que ser negativa, então vamos pensar, menos y vezes que sinal, aqui, vai resultar em negativo. Bom, menos vezes menos é mais, então não pode ser menos. E menos vezes mais resultará em menos. Então, aqui colocamos e destacamos o sinal positivo. Tudo dividido por x vezes y. Na sequência, levando adiante mais um pouquinho o que estamos fazendo, nós temos, então, aqui, separar a nossa expressão a, que vai ser igual a, na primeira parte aqui da igualdade, nós temos x mais y sobre xy. E vamos escrever, repetindo então, x mais y sobre x vezes y, apenas fazendo uma pequena separação. E ainda dividido por, na segunda parte, nós vamos colocar em evidência x mais y e x mais y, que nós vemos nas duas parcelas, que estão aqui integrando o numerador da parte que divide x mais y sobre x menos y. Na prática, vamos colocar em evidência, então, x mais y com x mais y. Fazendo isso, x mais o y, e aí vai sobrar 1 vezes... Bem, este x aqui nós não pegamos, então vamos repetir, x menos o y, que também não pegamos, menos y. E tudo dividido por x vezes o y. Na sequência, nós vamos, no primeiro momento, utilizar ou pensar a operação que vamos fazer como sendo uma regra. E na sequência, depois que concluirmos tudo que foi solicitado aqui na questão, aí talvez nós possamos entender por que esta regra é válida. Mas aí eu aviso quando nós formos fazer isso. Tudo bem? Bem, vamos continuar então. A primeira parte aqui do lado direito da igualdade contém um x mais y dividido por x vezes y. E a regra diz o seguinte, você tem aqui a divisão, são duas frações, então nós vamos fazer assim, nós vamos preservar aqui a primeira parte da expressão, x mais y sobre x vezes y, e na segunda parte da expressão, aqui onde nós vemos a divisão, nós vamos transformar numa multiplicação, invertendo numerador e denominador, ou seja, x vezes y vamos reescrever como sendo agora um numerador, e x mais y vezes x menos y vamos reescrever como sendo um denominador. Nós transformamos a divisão em multiplicação, como está aqui, e invertemos a segunda expressão, como estamos fazendo agora. Bem, como eu já disse, daqui a pouquinho nós explicamos o porquê isso é possível. Na continuidade, veja que nós podemos agora dividir x vezes y por x vezes y, sobrando 1. E podemos dividir x mais y por x mais y, também sobrando 1. Isto quer dizer, então, que a vai ser igual a... No numerador aqui, nós temos 1, aqui 1 também, vezes 1, que vai ser 1 mesmo. No denominador aqui é 1, resultante da divisão, que multiplica x menos y, que será x menos y mesmo. Bem, a simplificação foi realizada, como seria necessário para resolver a expressão da questão. Mas ainda é dito o seguinte, veja só, x menos y tem um valor, este valor é 8, e nós vamos substituí-lo aqui então. Portanto, a vai ser igual a 1 sobre x menos y, que tem valor 8. Ou seja,
o valor numérico solicitado, então é 1/8. Tudo bem então, pessoal? E aí nós resolvemos o que foi solicitado. Só que antes de terminar aqui a exposição, como prometido, nós vamos tentar aqui justificar o porquê podemos realizar esta inversão e a transformação da divisão numa multiplicação. Para isso, vou citar aqui, ou vamos criar aqui, um outro exemplo. Vamos colocar uma expressão A qualquer, diferente e desligada da questão aqui, dividida por B. E nós vamos colocar isto dividido por outra expressão C sobre D. Esta operação também pode ser reescrita assim: A dividido por B, dividido, como está destacado, por C sobre D. E nós vamos tentar, entre aspas, retirar o denominador C sobre D. Para isso, nós vamos multiplicar essa mesma expressão pelo seu inverso multiplicativo, ou seja, por DC. Mas, ao fazer isso, nós alteramos a fração original e a operação original. Se nós multiplicamos C sobre D por D sobre C, o numerador tem que ser multiplicado pela mesma expressão. Mas por que, professor? Porque se nós dividirmos D sobre C por D sobre C, vai ser 1 e não modifica a divisão original. E ao fazermos isto, perceba que no numerador, A sobre B vezes D sobre C. Dá a impressão que nós invertemos o denominador, não é mesmo? Só que nós fizemos uma inversão não pura e simplesmente porque nós queríamos. Nós invertemos com uma nova operação para que pudéssemos agora fazer a simplificação. C dividido por C é 1 e D dividido por D é 1, resultando em 1 mesmo. E nós temos A sobre B vezes D sobre C dividido por 1, resultará no próprio A sobre B vezes D sobre C. E com isso nós acabamos por transformar em regra uma operação em que nós multiplicamos numerador e denominador pela expressão do denominador invertida. E a regra acaba se transformando da seguinte maneira, ou na seguinte maneira. Quando nós temos uma fração dividida por outra fração, nós preservamos aqui o numerador, veja, preservamos o numerador e transformamos a divisão numa multiplicação, invertendo o denominador. Então, veja, C sobre D, vamos reescrever como D sobre C. Então, foi este princípio, regra ou operações que realizamos anteriormente para poder concluir a simplificação e depois a determinação do valor numérico, como foi solicitado na questão. Tudo bem então, pessoal? Muito bem então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!